A PEC da anistia está avançando na Câmara. Não a anistia do Bolsonaro ou dos militares, é a anistia dos partidos com problemas nas prestações de conta. É a quarta vez que a Câmara vota uma autoanistia para os partidos. Vamos lá, estamos falando do quê? PEC 9 de 2023. Eu não vou me dar o trabalho de explicar, porque a Samia Bonfim já explicou muito melhor do que eu poderia. Anistiar os partidos políticos que nas eleições do ano passado não cumpriram com a regra de destinação de cota do fundo eleitoral para candidaturas de negras e negros e de mulheres. Decisão essa fundamental. Tá, ela vai falar no decorrer da fala dela 3 coisas que serão anistiadas. Essa é a primeira. Existe, por lei, uma cota do fundo eleitoral que tem que ser dedicado a candidatos negros e negras e a mulheres. E muitos partidos não o fizeram, estão querendo ser anistiados. Para Ou seja, ser impune disso. a maior participação política desses segmentos que, como vocês podem bem observar, ainda tem pouca representação nos espaços de poder. É a quarta vez que a Câmara vota uma autoanistia para os partidos. Aconteceu em 2015, quando o mínimo de 5% não foi aplicado do fundo partidário para estímulo à participação política feminina. O mesmo aconteceu no ano de 2019 e no ano de 2021. A PEC 9 também pretende anistiar todos os tipos de multa em decorrência de problemas nas prestações de conta dos partidos políticos, para além dessa temática de gênero e de raça. Ou seja, os partidos políticos recebem dinheiro público para fazer campanha, e daí não prestam contas direito, e daí o que eles fazem? Votam uma autoanistia. Isso é muito bom, né? É tipo, a gente rouba e depois a gente vota assim. Será que a gente deve ser perdoado do roubo? Todo mundo aqui acha que sim, sim. Então, beleza. Ai. E tem mais. Eita, cliquei errado. Vamos lá, tem mais. De gênero e de raça, com cerca de 6 bilhões de reais. Há irregularidades muitas na aplicação desses recursos, e aí depois os partidos vão lá e votam uma autoanistia. 6 bilhões de reais, a gente tá falando. Nós, isso é inadmissível. E há um terceiro tema ainda na PEC 9 que diz respeito à volta do financiamento empresarial de campanha para poder pagar multas anteriores ao ano de 2015. Volta do financiamento empresarial de campanhas, que, vamos lembrar, nenhuma empresa doa para políticos. Empresas compram políticos, né? Sempre bom lembrar. Então é disso que a gente está falando, dessa PEC 9, a PEC da anistia. Essa PEC, ela basicamente, a Samia falou ali que já foi votada outras 4 vezes anistias desse tipo. Essa PEC 9, ela seria a maior delas, é a mais abrangente, até porque quando fala de perdoar aí eventuais irregularidades, não está falando só de irregularidades da campanha de 2012, está falando de todas as anteriores à PEC, ou seja, tudo que tem de irregularidade de uso de dinheiro de fundo partidário para campanha até hoje seria perdoado. Então, assim, tipo, é uma grande anistia, maior anistia que a gente já teve na história até agora. Ela está tramitando na Câmara, ela foi para a CCJ, né, a Comissão de Constituição e Justiça, que deveria ser a comissão que avalia se uma regra é constitucional ou não. E passou em maio pela CCJ, a CCJ falou, vai em frente. E ela fez isso com uns apoios muito estranhos. Vamos lá para o Congresso em Foco, reportagem do Lucas Neiva, que vai contar para a gente que o leque de apoio à PEC 9 de 2023 é amplo. Sua lista de signatários contou com nomes tanto do PL, principal partido da oposição, né, no caso, o partido do Bolsonaro, quanto de diversas siglas do governo, como PT, PSD, PSB e MDB. Então, tanto parlamentares do PL quanto do PT votaram favoráveis à PEC 9. Apenas 2 partidos não assinaram, PSOL e Novo. Dentre os partidos que assinaram, porém, o apoio não é absoluto. E eu acho bom destacar isso, porque quando a gente coloca ali, por exemplo, nomes como PT, não é dizer que todos os parlamentares do PT apoiaram isso. Houveram parlamentares
dos partidos que citados ali que não apoiaram. Eu, até para ser justa, eu mesmo estive aqui recentemente no Meteoro conversando com o deputado estadual Renato Freitas, e quando chegou no final, eu nem estava falando disso, quando chegou no final da live eu falei, passa aí a mensagem que você quiser na sua despedida, e ele falou contra essa PEC. Então, tem parlamentares dos partidos que foram citados ali que são contrários. Mas também tiveram parlamentares dos partidos citados ali que foram favoráveis. E, desculpa aí, PT, não deveria ter nenhum. Não deveria ter nenhum. Mas, enfim, por que eu estou trazendo isso hoje aqui? Porque hoje começaram os trabalhos numa comissão especial da Câmara que vai avaliar essa PEC para dar prosseguimento. E a gente está tendo ainda resistência. Apesar de ter todo esse leque amplo de apoio, a gente ainda tem resistência dentro da Câmara. Por exemplo, na reportagem de hoje da revista Fórum, né, Fernanda Melchiona, deputada federal pelo PSOL, lança anticandidatura para presidir a comissão que quer anistiar partidos que não cumpriram cota. Ela basicamente, anticandidatura ali, basicamente ela quer ser a presidente da comissão para tentar impedir o andamento. Daí ela fala, né, que é claro que os candidatos a conduzir a comissão que analisa a PEC, que anistia os partidos por não cumprirem justamente as cotas para mulheres e pessoas negras, são todos homens brancos, né, óbvio. Mas, enfim, a parte factual eu paro por aqui. Eu vou me dar o direito de fazer um comentário antes de passar a palavra para o Kenji fechar com chave de ouro, de dizer, gente, esse é o tipo do projeto que a gente não pode contar com as instituições. É óbvio que as instituições, tendo a chance de se auto-anistiar, vão se auto-anistiar. Não adianta esperar que os políticos vão votar contra os seus próprios interesses. Você vai ter aí resistência de partidos mais à esquerda que fazem, aí podemos até chamar isso de oposição à esquerda, sendo contrário a isso. É óbvio que vamos ver mulheres e negros que são afetados pelo não cumprimento dessas cotas, sendo contrários a isso, mas a grande maioria dos políticos, que sim, a grande maioria são homens brancos, vão se auto-anistiar. O único jeito de impedir que passe esse absurdo, porque, desculpa, isso é um grande absurdo, é com mobilização popular. A gente que tem que se mexer, a sociedade civil que tem que se mexer. Se deixar para as instituições, elas vão fazer merda. Kendi, tá com você. É isso, né? Esse cara não fala nada. Cara, assim, Sofia, não é de se espantar, né? Por isso que eu apanho bastante, assim, sobretudo no Twitter. Eu digo tanto que eu sou um cara bastante apaixonado pela política, sem me deixar levar pela realpolitik. O poder é foda, meu irmão. É isso aí. O PT, ele é uma máquina extremamente complexa para se entender. E sim, você tem candidatos no PT que são da centro-direita. Você tem candidatos do PT que são fisiológicos. E sim, você tem candidatos do PT que são sérios, honrados, pessoas de luta histórica ou nova, como no caso do Renato Freitas. O PT é uma coisa muito complexa. Mas se você quiser, de fato, criar senso crítico, é necessário, então, não se apaixonar, porque quem se apaixona não consegue ver na criatura apaixonada nenhum defeito. É preciso, então, entender que o poder é foda e muitas vezes o PT vai fechar com o lado mais podre, a banda mais podre do Centrão. E como é que a gente impede isso? A Sofia deu a receita. É preciso pressão popular. É preciso crítica ao governo. Ah, mas isso vai atrapalhar o governo? Não, porque o único ativo que o governo tem para tensionar o jogo político mais para a esquerda é a mobilização popular. Se a gente baixar a cabeça para tudo que o governo fizer, só a direita vai jogar e vai pautar. E o que vai acontecer? Tudo vai tender à direita. Então é preciso entender que colaborar com um governo, muitas vezes, é criticá-lo.
muitas vezes é não assinar e falar amém. E sabe quem é que disse que queria ser criticado? O Lula. Porque o Lula sabe muito bem a tensão de forças que existe no Centrão, pressionando a cada semana para arrancar um ministério. Tentaram com a Anísia na saúde, não conseguiram. Agora estão tentando parasitar a Ana Moser no esporte, porque são ratos. Existem ratos na política, é preciso entender isso. Mas talvez a esquerda, num geral, precise de terapia. Sentar no divã para se entender com o seu trauma de 2013. Eu vou tomar muita pedra por isso, eu sei, mas a gente precisa entender se a leitura que a gente faz de 2013 não é uma leitura um pouco unilateral, que só vê uma camada, a camada da tomada e do sequestro da direita, mas que nos paralisou. Nós entramos num processo de trauma que não conseguimos mais ver na mobilização popular, na organização, no povo na rua, a saída das tensões políticas da realpolitik. E por isso que passam esses absurdos, porque não tem campo de tensão. Então a gente precisa urgentemente reler 2013 com o respeito que 2013 precisa. Uma leitura mais complexa, que entenda que sim, ela levou ao golpe, mas também foi ela que formou uma base de juventude de esquerda que hoje nos representa também no parlamento. Os políticos jovens que lá estão foram formados em 2013. Sabe quem diz isso? A Dilma, quando faz análise de 2013. Tem uma análise muito boa da Dilma de dizer que 2013 foi a última vez que a organização popular conseguiu ir às ruas tensionar a esquerda, que é o papel dos movimentos sociais. Depois disso, a gente entrou num processo de trauma, porque sim, algumas coisas aconteceram e decorreram por causa disso, mas a gente põe toda a culpa nas ruas e não consegue perceber que talvez a gente esteja criando imobilismo. O único jeito de se organizar é a mobilização popular. É tensionar para as esquerdas, é perder esse trauma que a gente tá. Nós estamos traumatizados. E o primeiro ponto, quando a gente vai se terapiar, é entender isso. O que é uma esquerda que é só institucional? Quando, historicamente, um governo de esquerda funciona só na institucionalidade? Sobretudo... Isso eu acho muito bom destacar, Kenji. Desculpa a interrupção, mas eu acho muito bom destacar isso porque, gente, a esquerda nunca foi maioria no legislativo no Brasil. Nunca, nunca. Não tem nenhum momento da nossa história. Então o pessoal fala, a gente tem que eleger um bom legislativo para conseguir passar as nossas pautas. Gente, desculpa. É mais fácil a gente fazer uma revolução socialista do que a gente conseguir ser maioria no Congresso. Só lamento. Sabe por quê? Porque o jogo da democracia burguesa é desenhado para facilitar para o centrão. Então, dentro do jogo, a gente tem uma cota. E a gente não vai conseguir porque a gente não tem, por exemplo, dinheiro de campanha. A gente não tem investimento, mas a gente tem mobilização popular. Por isso que esses caras temem tanto isso e por isso que 2013... conseguiu sequestrar a pauta para si. Porque quem lembra de 2013 e quer fazer uma análise de fato verdadeira, sabe que existiram dois momentos, que é o momento da reapropriação de 2013. Então as pessoas estão com trauma, com o medo de repetir 2013, e talvez olhando tanto para isso, a gente possa repetir 2013 agora pelo imobilismo, pela paralisação, pelo trauma. O que você falou, Sofia, é perfeito. Não existe congresso perfeito em governo popular. Sobretudo, um que foi formado num momento de tensão de 2 milhões de votos de diferença. A gente precisa compreender que criticar o governo, muitas vezes, é ajudá-lo. É dar para aquele que está ali tensionando, seja o ministro, seja o presidente, seja alguém, olha, meu filho, o tamanho da organização popular que eu tenho aqui atrás. Você vai ceder mais medidas para o povo ou eu vou chamar o povo para a rua para o povo parar? É assim que funciona em todas as democracias. É assim que, historicamente, o povo trabalhador conseguiu direito. Não é parado falando amém, rezando, por favor, papai Lula, consiga as coisas pra gente. Não é assim.
Nem o Lula quer isso. O Lula tem pedido críticas porque ele precisa desse crédito. É só isso. Não fica bravo você que talvez tenha vestido o chapéu. É só um convite para a gente olhar para um ponto de trauma das esquerdas brasileiras. É só um convite para essa reflexão. Não taca-me pedra não, tá bom? Vão tacar, não adianta, Kenji. Eu sei. 5 anos disso, né, Sofia? A gente sabe.